Pessoal, vamos dar início então aos conteúdos da disciplina de treinamento esportivo. Lembrando que então essa é a primeira aula, né, primeira parte referente à primeira unidade. Essa primeira unidade, o foco são os conceitos introdutórios ao treinamento esportivo e o estudo dos componentes da carga de treinamento e dos princípios de treinamento. Nessa primeira parte, nós vamos ver só esses conceitos introdutórios ao treinamento esportivo, para tentar elucidar um pouco melhor para a gente alguns termos que na prática nós escutamos, né, mas que nós temos que entender corretamente o que representa cada um deles. Bom, antes, vamos lembrar o que é exercício físico, né? Algumas disciplinas anteriores, provavelmente vocês já viram a diferença entre exercício físico e atividade física. Lembrando que a atividade física, então, é qualquer atividade que altere a homeostase, então tire o corpo do repouso. Já o exercício físico, ele implica em uma atividade física que tem por finalidade aumentar ou manter alguma capacidade física. Então, por exemplo, quando o indivíduo vai lavar o carro ou vai limpar a casa, ele está fazendo ali uma atividade física, porque o seu metabolismo está acima do metabolismo de repouso. Então, isso representa uma atividade física. Mas não é um exercício físico que ele não está fazendo de uma maneira sistematizada para que haja o aumento ou a manutenção de alguma capacidade física. Nós vamos tratar na disciplina, principalmente, de exercício físico, então de atividades físicas que são prescritas com a finalidade de manter ou aumentar alguma capacidade física. E um ponto de vista bastante importante para a gente conduzir a disciplina é que nós precisamos enxergar o exercício físico como um estresse. Então, o exercício físico é um agente estressor. Quando nós prescrevemos um treinamento para alguém, prescrevemos para que alguém faça o exercício físico, nós estamos prescrevendo estresse. Nós estamos promovendo um distúrbio na homeostase daquele indivíduo. Então, é um estresse. Nesse ponto de vista, observando, considerando o exercício físico como um agente estressor, é importante que a gente volte em uma teoria pouco antiga, que é da síndrome de adaptação geral ou síndrome de estresse geral, que foi proposta por um canadense chamado Hans Selye. E essa síndrome de adaptação geral, ela constitui um conjunto de reações não específicas desencadeadas quando o organismo é exposto a um estímulo ameaçador à manutenção da homeostase. Quando o Selye propôs essa síndrome, ele estava pensando do ponto de vista mais da medicina, da saúde. Então, esse agente estressor, como uma bactéria ou como um vírus, e o que ele observou quando há esse agente estressor, quando tem esse estímulo ameaçador à manutenção da homeostase. Ele observou que os organismos reagiam em 3 fases distintas, tá? Alguns com apenas 2 fases e outros chegavam à 3ª fase. Quais são essas fases? É o que está descrito aqui. Então, a primeira fase seria a fase de alarme, que corresponde ao estresse agudo. Então, houve a invasão de um agente estressor e o organismo percebeu aquele agente estressor e houve uma alteração na sua homeostase. Em seguida, o organismo entra na fase de resistência, que é de combater esse agente estressor, E aí, enquanto esse agente estressor permanece, a fase também permanece, mas nesse momento, se os mecanismos de defesa falharem, aí o indivíduo vai à 3ª fase, que é a fase de exaustão, tá? E aí nessa fase de exaustão, que seria a 3ª fase, há um retorno à fase de alarme. Então o organismo do indivíduo continua com a homeostase alterada, As reações vão acontecer com alta intensidade
e aí esse caráter inicial protetor pode ir além das necessidades e causar alguns efeitos indesejáveis que poderia chegar então até a morte. Tá? Então, lembrando, essa síndrome ela foi proposta um ponto de vista mais da medicina, mas quando nós consideramos que o exercício é um agente estressor, porque ele é um agente perturbador da homeostase, nós podemos associar então essas 3 fases ao que pode se passar com o indivíduo que é exposto então ao estresse do exercício. Lembrando, né, que nem todos vão chegar à fase 3, que seria a fase de exaustão. Então, se na fase de resistência o organismo consegue se adaptar, combater esse agente estressor ou os efeitos resultantes desse agente estressor, ele volta novamente à homeostase. Agora, se ele não consegue combater esse agente estressor ou as suas consequências, então ele permanece em uma constante tentativa de resistência e isso pode levar à exaustão e a alguma infecção, uma doença ou até a morte. Graficamente, a gente tem essas 3 fases ilustradas aqui, sendo que a linha em vermelho está considerada ao nível de resistência normal de um indivíduo. Então, a linha vermelha está relacionada ao nível de resistência do indivíduo. Inicialmente, aqui nós temos o nível de resistência normal. Essa seta preta indica o estímulo estressor ou agente estressor. Então, aconteceu o estresse, pouco tempo depois, o nível de resistência decai, né? E aí começa a aumentar, começa a acontecer uma série de reações no organismo, no momento em que esse agente estressor está promovendo, né, essas consequências, essas alterações. Então, o nível de resistência do organismo aumenta para combater e tentar retomar a homeostase e, caso ele não consiga combater esses efeitos do agente estressor, essa resistência ela tende a cair e o indivíduo chegaria então no estado de exaustão. Tá? Então, nós associamos isso ao treinamento esportivo, pensando no exercício como um agente estressor e que vai desencadear uma série de reações na tentativa de manter um equilíbrio, manter uma homeostase, né? E normalmente nós combatemos bem esse agente estressor e algumas horas ou dias depois nós já estamos novamente no nosso nível normal aí de resistência. Tá? Pensando então nas reações que um exercício pode provocar no organismo e que inclusive pode ser num nível prejudicial, nós temos aqui um gráfico ilustrando diferentes quantidades de cargas aplicadas e o que se espera em função dessa quantidade de carga aplicada. Então, nesse eixo aqui, no eixo Y, nós temos a quantidade de carga de treinamento, de um nível baixo, passando ao médio, alto e excessivo. E nesse eixo X aqui, nós temos algumas representações diferentes, como o nível de adaptação corporal, né, e a adaptação proveniente do treinamento. Então, essa linha aqui seria a linha de adaptação, tá? Então, quanto maior, né, mais alta é essa linha, maior a adaptabilidade, maior a adaptação do indivíduo. Nós observamos aqui, com cargas baixas, nós temos um nível de adaptação mais baixo. Se eu aplico cargas moderadas, eu tenho um nível de adaptação um pouco mais alto. Se eu aplico cargas altas, eu tenho um alto nível de adaptação. Mas o que acontece? Quando existe um nível crítico de distúrbio da homeostase. Em qualquer um desses níveis representados aqui no gráfico, eu tenho um distúrbio da homeostase. Aqui eu tenho distúrbio da homeostase, aqui também, aqui também. Só que se eu promover um distúrbio na homeostase muito elevado, eu posso superar o meu limiar de adaptabilidade, representado aqui pela seta limiar de adaptabilidade. Ultrapassado o limiar de adaptabilidade,
o que pode acontecer? Ao invés de o organismo se adaptar de uma maneira positiva, o corpo ele vai ativar algumas reações no sentido de apenas se defender desse distúrbio da homeostase, mas sem, de fato, promover uma adaptação positiva. Ele simplesmente vai tentar lutar, né, se defender contra aquele estresse demasiadamente elevado. Tá? Então, o nível de distúrbio da homeostase vai também levar em consideração que nós temos esse limiar de adaptabilidade e que nem sempre as cargas mais altas são as que vão promover a maior adaptação. Então, se nós vamos pegar aí algum exemplo, se algum de vocês que seja sedentário tiver que cumprir uma prova de maratona amanhã e não consegue correr 5 km, vai ter que fazer uma maratona aí, 42 km, o que vai acontecer? Essa quantidade de carga vai levar a um distúrbio da homeostase tão elevado que os efeitos deletérios, os efeitos negativos vão ser maior do que as adaptações esperadas com uma quantidade de carga dessa. Então, só para a gente refletir nesse modelo teórico e hipotético, que nem sempre mais carga vai levar a maiores adaptações e adaptações benéficas. Então, continuando, eu falei bastante de carga aqui, né, mas a gente precisa então caracterizar o que é carga. E carga é distúrbio da homeostase. Então, carga ou carga de treinamento representa um distúrbio da homeostase. Então, eu estou retirando o corpo daquele meu estado de equilíbrio nas suas funções fisiológicas, estou tirando ele da homeostase. Então, isso é uma carga. E a sobrecarga? A sobrecarga acontece quando há um distúrbio da homeostase, ou seja, há uma carga, mas essa carga vai levar a um novo estado de adaptação. Sendo que a adaptação, então, é a elevação do estado funcional. E aí, considerando qualquer uma das capacidades, força, velocidade, resistência, né? Então, repetindo, se vamos pensar numa pessoa que tem o hábito de limpar a sua casa. Ela acorda um belo dia e vai limpar a casa, fazer a tarefa que ela faz normalmente. É uma atividade física? É. É um exercício físico? Não. Aquela atividade física representa uma carga? Sim, representa uma carga. Por quê? Porque promoveu um distúrbio na homeostase. Vai levar a alguma adaptação? Não mais. Porque aquele estímulo é um estímulo que habitualmente ela já faz e que não vai promover um distúrbio da homeostase a ponto de ativar algum mecanismo de adaptação, elevando então o estado funcional, né, de alguma das capacidades físicas. Em um primeiro momento, né, as primeiras vezes em que a tarefa foi executada, aquilo poderia representar sim uma sobrecarga, tá? Mas depois de algumas sessões com características similares, aquela sobrecarga já deixa de ser uma sobrecarga e passa a ser apenas uma carga. Então, veja bem, para quem de vocês faz algum tipo de treinamento, né, suponhamos que alguém faça aí um treinamento de natação, né, e as primeiras aulas mal conseguia atravessar a piscina. E hoje tranquilamente nada 1.500, 2.000 metros. Se eu pego vocês e coloco nas primeiras aulas lá que vocês tiveram e mandasse nadar 500 metros, seria uma aula que ia promover um distúrbio bastante elevado da homeostase, ia gerar uma quantidade de estresse muito alto e com certeza promoveria a adaptação, então aquilo representaria uma sobrecarga. Para hoje, que vocês nadam tranquilamente 1.500, 2.000 metros, se eu pedir para ir ali na piscina e nadar 500 metros, isso vai representar uma carga, né? Então vai promover um gasto energético um pouco maior, que vai promover um distúrbio da homeostase,
mas não vai levar a uma adaptação, então não vai elevar o seu estado funcional, porque não mais representa uma sobrecarga. O entendimento desses três termos é extremamente importante para a gente compreender o que vem daqui para frente, tá? Eu sei que normalmente, inclusive eu durante as aulas, eu uso o termo carga, né, como nós usamos no dia a dia, com uma conotação de intensidade ou de peso, né, num treinamento de força, por exemplo, mas o conceito correto de carga é esse, é o estudo da homeostase. E nós vamos ver na segunda parte que carga de treinamento representa uma série de componentes que não é só a intensidade do estímulo. Por quê? Olha, vamos pensar aí numa corrida. Eu consigo correr tranquilamente a 10 km por hora. Beleza. Como que eu vou promover uma sobrecarga, então? Eu vou precisar correr a 12 ou 13 km por hora, que aí sim eu vou promover um distúrbio na homeostase ao ponto que leve ao novo estado de adaptação, que aumente o meu estado funcional. Joia, pode ser, podemos pensar dessa forma. Mas eu estou habituada a correr a 10 km por hora, mas por quantos quilômetros? Né? Continuamente por 10 km. Ok. E se eu peço então para você correr de novo uma maratona, 42 km, isso não vai representar uma sobrecarga? Vai. Mesmo mantendo a mesma intensidade. Eu vou continuar correndo a 10 km por hora, mas eu aumentei o volume. E isso também afeta a carga e a sobrecarga. Correto? Então a gente vai ver um pouco mais para frente o que vai interferir na carga, que são então os componentes da carga. A princípio, vamos ficar nesses três termos: carga, sobrecarga e adaptação. Nesse gráfico aqui, nós vamos observar um efeito do treinamento, que é o efeito da sobrecarga, que nós chamamos de supercompensação. Então, a elevação do estado funcional que leva à adaptação, né, que é a adaptação, na verdade, né, a adaptação é a elevação do estado funcional, acontece quando ela vem em função do treinamento físico, ela acontece como um fenômeno que nós chamamos de supercompensação. Então, nesse gráfico aqui nós temos, nesse eixo, no eixo Y, o nível de desempenho esportivo, e aqui no eixo X, o tempo. Tá? Então, aqui eu tenho o tempo. O que vai acontecer? Eu tenho aqui meu nível de desempenho esportivo, está estável, tá? Porque eu estou em repouso, né? Então, meu nível de desempenho esportivo não vai mudar de um minuto para o outro. E aí eu aplico uma sessão de treinamento, que é o estímulo, né? Aqui começa, então, a sessão de treinamento. Nesse momento em que começa a sessão de treinamento, o que vai acontecer com o meu nível de desempenho esportivo? Ele vai começar a cair. Vai começar a cair por quê? Porque eu vou começar a gastar os meus estoques de energia, porque eu vou começar a ter perda hídrica, porque eu vou começar a acumular íons H+, e promover um estado, né, alterar o pH de forma em que as funções enzimáticas já não vão mais funcionar perfeitamente, né? Então, começa a acontecer uma série de reações no organismo que vão culminar na redução do meu nível de desempenho esportivo, que é a fadiga, né? E isso acontece durante a aplicação do exercício, né? E pode continuar acontecendo ainda por um curto período de tempo posterior. Depois que o meu nível de desempenho chega no valor mínimo, eu começo a ter uma restauração do meu nível de desempenho esportivo. E aí eu começo a restabelecer melhor todos os meus sistemas, né? Refazer os meus estoques de energia, fazer reposição hídrica, né? Se houve microlesão tecidual, então tenho as proteínas inflamatórias agindo, né? E aí vem a dor muscular tardia. Elas vão agir e vão restaurar aquelas fibras musculares que se lesionaram, né? E aí eu vou aos poucos retomando o meu nível de desempenho esportivo. E aí eu chego nesse ponto aqui, ó, né? Meu nível de desempenho esportivo está retomado, tá? Nesse ponto aqui. Bom, se aquela carga de treinamento, essa estimulação aqui,
não tiver representado uma sobrecarga, se ela não tiver representado uma sobrecarga, o meu nível de desempenho esportivo, quando retornar aqui, ó, ao mesmo valor pré-estímulo de exercício, o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui e vai, ó, cair para a direita, né? E vai ficar no nível similar ao que era pré-exercício. Mas nesse gráfico, o que está ilustrado é que ele ultrapassa os níveis iniciais de desempenho, né? Ele vai ultrapassar, então ele vai ficar acima por algum momento, e esse algum momento pode durar horas ou alguns dias, por algum momento, esse nível de desempenho aumentado aqui em decorrência da carga de treinamento vai mostrar para mim então que aquela carga de treinamento aplicada foi uma sobrecarga, ela representou uma sobrecarga, então ela contribuiu para a elevação do meu estado funcional. Ela me gerou uma adaptação. Eu não só restituí o meu nível de desempenho inicial, como eu alcancei um nível maior de desempenho, né? Levando então a uma adaptação. Esse fenômeno aqui, ó, nós chamamos de supercompensação. Então vocês podem associar a supercompensação à sobrecarga, porque a supercompensação só acontece quando há sobrecarga. Se eu não aplico sobrecarga, a supercompensação não acontece. Pois bem, e toda sessão de treinamento então tem que representar uma sobrecarga? Não. Nem toda sessão de treinamento tem que representar uma sobrecarga, porque nós não conseguimos manter esse nível de adaptação continuada dia após dia. Por isso que depois, lá na frente, nós temos que periodizar adequadamente o treinamento, tá? E aí, essa supercompensação, eu consigo medir de um dia para o outro? Não, também não. Então, esse aumento, né, esse aumento do nível de desempenho, ele é muito sutil com uma única sessão de treinamento. Nós só vamos ver o efeito acumulado disso após semanas de treinamento, tá certo? Então, eu não consigo medir, olha, eu treinei hoje, amanhã eu estou super compensado, eu já estou num estado melhor do que eu estava hoje. Não é uma alteração que nós conseguimos perceber, tá? Ela só é perceptível quando o acumulado de várias semanas acontece, e aí nós observamos, então, um efeito crônico do exercício. Outra questão, né? Quando acontece a supercompensação? Também não tem um momento certo para acontecer. Isso vai depender do indivíduo, vai depender da capacidade física que esse indivíduo treinou e da quantidade de sobrecarga, né? Se eu aplico mais sobrecarga, a tendência é que o tempo para recuperação seja maior. Se eu aplico menos, a tendência é que o tempo seja menor. Se eu treino uma capacidade física, como por exemplo a resistência aeróbica, endurance, a tendência é que aconteça mais tarde essa supercompensação. Se eu treino uma capacidade como a velocidade, a tendência é que a supercompensação aconteça um pouco mais rápido, tá? Mas de qualquer maneira, após uma única sessão de treinamento, nós não conseguimos observar esse efeito. Então isso aqui é um modelo hipotético para nos explicar como que cronicamente nós aumentamos o desempenho, né, nas inúmeras capacidades físicas. Mas esse efeito de supercompensação de uma única sessão, ele não é perceptível, tá certo? Ele não é mensurável assim, de uma maneira tão fácil. Então eu já respondi essa pergunta, né? O que acontece se o exercício não representar uma sobrecarga? Se ele não representar uma sobrecarga, o que vai acontecer é que eu não vou ter uma supercompensação, tá? E pensando na síndrome de estresse geral, e se eu aplico uma sobrecarga demasiadamente exagerada, o que vai acontecer? Então vamos ver aqui também um modelo, né, hipotético do que pode acontecer com diferentes níveis de sobrecarga. Então vamos lá. A linha tracejada é um modelo hipotético do nível de rendimento esportivo quando o treinamento aplicado é muito fácil. Então, o que vai acontecer quando eu aplico um treinamento muito fácil, ou seja, que provavelmente não vai representar uma sobrecarga. Eu tenho aqui o nível de desempenho caindo, mas caindo pouco, logo,
quando ele retornar ao seu estágio inicial, ele vai ultrapassar pouco os níveis pré-exercício. Tá certo? Então, essa aqui é a primeira resposta observada quando nós aplicamos uma carga de treinamento, né, muito fácil, um treinamento muito fácil, que provavelmente não representou uma sobrecarga. Então, nós temos aí uma quantidade de fadiga pequena, né, pouca fadiga e, portanto, pouca compensação. Tá certo? E se eu aplico um treinamento num nível muito pesado, ou seja, eu aplico sobrecarga, mas é uma sobrecarga exagerada, né, que é essa linha pontilhada. O que nós vamos observar com uma sobrecarga muito elevada? Nós vamos observar muita fadiga. Então, olha que o nível de desempenho esportivo vai cair bastante. E ele vai demorar mais tempo para retomar o seu nível inicial e ele vai simplesmente combater, né, todas as consequências desse distúrbio de homeostase, mas sem conseguir um nível de adaptação posterior, né? Então é triste. A gente tem uma fadiga muito elevada e essa fadiga não causa nenhuma consequência positiva para o nosso organismo. Então, nós temos que buscar um treinamento considerado que é adequado, que seria uma sobrecarga que não gere tanta fadiga, tanto estresse a ponto de nós não conseguirmos uma adaptação posterior, mas que promova uma fadiga um pouco maior, um pouco mais acentuada do que um treinamento convencional leve e que sim, aí sim vai levar à supercompensação. Tá certo? Então, um treinamento muito fácil vai promover pouca supercompensação, um treinamento adequado vai promover uma quantidade maior de supercompensação. E um treinamento muito pesado não vai promover supercompensação. Então, aqui nós teríamos na linha verde o que seria o ideal, o que seria o adequado, um treinamento que vai promover uma boa quantidade de supercompensação, mas resultante também de um acúmulo de fadiga maior. Nós temos o treinamento muito fácil, que vai promover pouca supercompensação ou até nenhuma, e um treinamento muito extenuante, que vai causar, né, acumular muita fadiga e que vai acabar não levando a uma supercompensação. É importante, quando nós pensamos, então, nesses modelos de supercompensação e até mesmo nos conceitos de carga e sobrecarga, o que a carga causa, o que a sobrecarga causa, né? A gente precisa entender um pouco melhor a conceituação temporal dos efeitos do treinamento, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, em sobrecarga, a sobrecarga ela vai causar uma quantidade de fadiga, né, durante a sessão de treinamento, pouco tempo depois da sessão. Essa fadiga começa a ser recuperada e pode causar uma supercompensação, que nós não observamos após uma única sessão de treinamento. Mas com um acumulado de sessões nós observamos com uma adaptação positiva, com um aumento no desempenho. Isso então seria, né, esse somatório dos efeitos de supercompensação, seria o que nós chamamos de efeito crônico. E aquela fadiga causada, aquela queda no desempenho, nós chamamos de efeito agudo. Essas duas denominações são as mais comuns no âmbito da saúde. Nós falamos em efeito agudo e efeito crônico. O que é o efeito agudo? É um efeito transitório, né, de curta duração, porque todo efeito, e o crônico também vai ser transitório, só que de longa duração. Então, o efeito agudo é um efeito transitório de curta duração que acontece durante o exercício ou logo após o exercício, porém em decorrência dele. E o efeito crônico é um efeito mais duradouro. Ele é transitório também, porém ele perdura por um período maior. Mas, para a gente entender melhor, inclusive lá na frente, os métodos de controle da carga de treinamento, eu trouxe para vocês um modelo, né, de ordem temporal aqui dos efeitos, concebido pelo Nóbrega, 2005. Nóbrega é um médico, se não me engano, e ele propõe, além do efeito agudo, o efeito subagudo, tá? O efeito subagudo.
Então aqui nós temos o nome dos efeitos, né? Agudo, subagudo e crônico. E a qual momento cada um deles se refere. Tanto o efeito agudo quanto o subagudo são efeitos de curto prazo, são transitórios de curto prazo, tá? Só que o efeito agudo é o efeito que acontece durante o exercício. É o acúmulo de fadiga. Acontece durante o exercício. O efeito subagudo é o efeito pós-exercício. Mas o que aconteceu por causa dele, né? Aconteceu por causa do exercício. Mas ele já está acontecendo naquele momento de restauração dos sistemas que foram estressados durante o exercício. E o efeito crônico, como eu já disse, seria um efeito, então, duradouro, né? Após várias semanas ou meses de treinamento. Vamos ver alguns exemplos aqui, né? O que seria efeito agudo? Então, aqui eu tenho um gráfico. Durante um exercício progressivo, eu tenho aqui no eixo X, eu tenho tempo, tá? No eixo Y eu tenho frequência cardíaca. E o que nós observamos? Que com o passar do tempo, né, progressão do exercício, a frequência cardíaca foi aumentando, tá? Então isso aqui é um efeito o quê? Agudo, subagudo ou crônico? Pensa aí um pouquinho. Efeito agudo. Tudo bem que a resposta está aqui em cima também, né? Facilita. Então esse é um efeito agudo, ou seja, está acontecendo durante o exercício. Quando esse indivíduo interrompe o exercício, o que vai acontecer? Uma queda na frequência cardíaca. E aí se eu pergunto para vocês, qual que é o efeito... Se eu não considero essa conceituação do Nóbrega, que distingue agudo e subagudo, se eu pergunto para vocês qual foi o efeito agudo do exercício na frequência cardíaca, vocês vão falar, aumentou a frequência cardíaca. Mas a redução posterior também aconteceu, um efeito de curto prazo. Então eu também poderia considerar agudo nessa conceituação mais clássica que nós temos só de agudo e crônico. Né? Então gera uma certa confusão. Por isso que eu defendo e trabalho com vocês essa nomenclatura de agudo, subagudo e crônico. Agudo acontece durante o exercício. O que aconteceu durante o exercício, esse exercício exemplificado? Aumento da frequência cardíaca, tá? E subagudo, o que vai acontecer? Vai acontecer uma redução da frequência cardíaca, tá? Aqui nós temos um exemplo clássico de resposta subaguda, né? Que é a alteração da pressão arterial, a hipotensão arterial. E aí, refaço a pergunta, né, anterior. Se eu não tenho uma divisão entre agudo e subagudo, e eu considero que tudo que seja de curto prazo seja agudo, se perguntar qual é o efeito do treinamento resistido, treinamento de força na pressão arterial, vocês vão falar o quê? Primeiro causa um aumento na pressão durante o exercício, mas depois do exercício causa hipotensão, que é o que está ilustrado aqui no gráfico abaixo, tá? Então nós temos aqui pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, né? O zero é referência à linha de base, à linha pré-exercício. Aí nós temos aqui diferentes tipos de recuperação que foram testados nesse artigo, isso não vem ao caso para discutir, mas o que nós podemos observar é que há uma tendência, né, independente do tipo de recuperação utilizada, uma tendência da frequência, da pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica, né, pós-exercício está menor do que a linha de base, a linha pré-exercício. Então, isso é uma hipotensão, uma pressão arterial mais baixa. E aí, como eu disse, se nós não dividirmos entre agudo e subagudo, vai ficar uma certa confusão, né? Olha, o treinamento de força, ele causa o que de efeito agudo? Ele causa aumento de pressão, mas ele também causa redução da pressão. Em qual momento? Depois que o treinamento foi interrompido, depois que a sessão de treino é interrompida. Então, para facilitar as nossas explicações e o entendimento dos efeitos do treinamento, né, do meu ponto de vista, é interessante que nós façamos uma divisão entre efeito agudo, subagudo e crônico, tá? Então, o agudo acontece durante o exercício, subagudo, pós-exercício. Então, aqui nós temos um gráfico ilustrando a resposta subaguda. O que aconteceu com a pressão arterial depois de um treinamento de força, depois de uma sessão de treinamento de força, né? Então, houve uma redução da pressão arterial. E outro exemplo bastante óbvio de um efeito subagudo, dor muscular tardia, que provavelmente todos vocês já sentiram algum dia na vida, né? Então, nós não temos a dor muscular durante o exercício,
né? Ela é resultante de mecanismos inflamatórios quando há microlesão tecidual, mas a gente só começa a sentir essa dor 24 horas, 48 horas depois que eu terminei a sessão de treino, né, que é a dor muscular tardia. Isso é um efeito que aconteceu em decorrência do exercício, mas não durante o exercício, e já representa uma tentativa de restauração dos sistemas que foram afetados por esse agente estressor, né, por esse estresse do exercício. Então, a dor muscular tardia também é um tipo de resposta subaguda. E a resposta crônica é uma resposta proveniente de várias semanas ou meses de treinamento, né? Então, é uma resposta mais tardia, mas que dura um período de tempo maior. Se a gente pegar, por exemplo, a dor muscular tardia, ela dura um dia, 2 dias, então dura, por exemplo, 48 horas. Se eu tenho uma adaptação, por exemplo, de aumento do débito cardíaco, como está ilustrado aqui nesse gráfico, se eu tenho um aumento do débito cardíaco, eu não vou perder essa adaptação que eu demorei 6 meses para alcançar, eu não vou perder ela em 2 dias. Então, é uma adaptação mais duradoura. Entretanto, se eu interromper o treinamento, beleza, não vai ser com 2 dias que eu vou perder, mas com algumas semanas eu já começo a ter perda de adaptação. Então, a adaptação crônica, ela não é permanente, infelizmente. Então, não é porque eu alcancei determinado nível de rendimento que ele vai ser mantido para o resto da vida, não vai ser perdido. Não é assim, né? Então, a adaptação crônica não é uma adaptação permanente, não é um efeito permanente, mas é um efeito mais duradouro do que as respostas agudas. Nesse gráfico da direita, nós temos um exemplo aqui do gráfico de consumo de oxigênio aqui no eixo X e débito cardíaco no eixo Y. Nós temos em lilás os atletas de endurance, como é o consumo de oxigênio, né, e o débito cardíaco desses atletas de endurance. Nós observamos que são os que têm maior consumo de oxigênio, aqui em litros por minuto, e que têm o maior débito cardíaco, tá? Em amarelo, nós temos estudantes universitários sedentários. Então, durante um teste lá progressivo com a medida do consumo de oxigênio, nós observamos que eles alcançaram no máximo aqui cerca de 2,7, 2,5 litros de oxigênio de consumo máximo. E um débito cardíaco aqui um pouco acima de 15 litros por minuto. Tá? E esses mesmos atletas após o treinamento, que é a linha verde, tá? Então, os mesmos estudantes após treinamento, nós observamos que após semanas de treinamento, eles conseguiram alcançar um consumo de oxigênio maior e um débito cardíaco maior também. Né? Então, isso aqui mostra uma adaptação crônica. Aqui à esquerda tem um outro exemplo de adaptação crônica. Eu peguei uma figura um pouco exagerada, tá? Mas é só para ficar claro que pode ser uma adaptação crônica tecidual. Isso aqui é um coração hipertrofiado. Então, isso aqui é um corte transversal de um coração. Então, a gente está vendo aqui uma câmara cardíaca, um ventrículo. E nós observamos que a parede desse músculo cardíaco é bastante espessa. Muito espessa. Só que esse é um músculo hipertrofiado patologicamente. Pode ser alguém com alguma doença cardíaca, por exemplo, né, em que houve uma hipertrofia cardíaca patológica, provavelmente não funcional, né, porque a câmara cardíaca ficou pequena, então o espaço para enchimento de sangue ficou pequeno, mas o diâmetro muscular ficou muito acima do normal. Isso aqui, esse aumento desse diâmetro, mostra um efeito crônico. Então, por anos, esse coração pode ter batido de uma maneira pouco eficiente, e qualquer incremento aí adicional de estresse, de atividade física, poderia representar um estresse muito grande que levou a uma adaptação continuada, né, de modo em que a espessura do músculo cardíaco foi aumentando, esse músculo foi hipertrofiando e chegou aí a essa condição. Isso aqui é em decorrência de anos e anos de sobrecarga cardíaca, tá? Trouxe uma ilustração de uma patologia, como eu disse, só para a gente ter uma noção melhor, né, da adaptação ocorrida. Mas o exercício ele também promove uma hipertrofia do músculo cardíaco, só que ela promove uma hipertrofia funcional, né?
e além de aumentar o diâmetro do músculo, também tende a aumentar o diâmetro das câmaras cardíacas para armazenar mais sangue, ok? Então, são exemplos de adaptações crônicas. E para essa primeira parte é só isso. Então, nós vimos o conceito de exercício físico, vimos a associação do exercício com o estresse, né, com o fenômeno do estresse, e para isso a gente foi lá na síndrome do estresse geral, e entendemos que a reação ao estresse pode acontecer em 3 fases, e a gente espera que a terceira fase não chegue, né, que é a fase de exaustão. Então, que o exercício é visto como um agente estressor que causa um distúrbio na homeostase. Esse distúrbio na homeostase é o conceito de carga de treinamento, né? E quando essa carga leva a uma adaptação, nós consideramos então que houve uma sobrecarga de treinamento. Então, toda carga de treinamento leva a um distúrbio na homeostase, tá? Mas não necessariamente leva a uma sobrecarga. Já a sobrecarga necessariamente é uma carga de treinamento, né? Promove um distúrbio na homeostase, com a diferença de que essa sobrecarga vai levar a uma adaptação, que é considerado a elevação do estado funcional. Quando há uma sobrecarga de treinamento, nós observamos o fenômeno da supercompensação. Nós esperamos que haja o fenômeno da supercompensação, mas que é inviável de observar dia a dia. Nós só vamos observar isso como um efeito crônico, tá? Não como um efeito subagudo, que é o que acontece após o exercício. Então, por hoje é isso. Obrigada.